Em Palavra que dá a vida hoje, lá no capítulo 15 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo vem falar para nós, vem nos aconselhar hoje. E ele vai falar assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos do que vos ultrajam caíram sobre mim. Hoje é a palavra do dia que o Senhor tocou no meu coração para estar falando neste dia de hoje para todos nós. Podemos perceber nessa pequena reflexão que nós vamos fazer todos juntos, no versículo 1, onde fala: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que quer dizer essa palavra? É porque se eu sei mais, se eu entendo mais da palavra de Deus, é o meu dever e minha obrigação de ensinar aqueles que não compreendem e não entendem o que a palavra de Deus está nos dizendo neste dia. É com humildade, é com simplicidade, é pedir o Espírito Santo que venha em nosso socorro para nos ajudar no momento que a gente está sem nenhuma luz na nossa mente, para estar ajudando os que mais precisam. Porque o Senhor deixa bem claro, porque se nós somos bons em alguma coisa, não importa o que você vai fazer, seja no trabalho, seja na escola, seja nas amizades, seja dentro da igreja, seja onde for. O Senhor fala isso para nós hoje, através do apóstolo Paulo. Que nós não sejamos mesquinhos e egoístas em querer só para nós, só nós sabemos, não tem interesse de ensinar ninguém, né? Como eu posso me edificar e edificar a igreja viva de Deus que somos nós, se eu não der um bom testemunho, se eu não levar a palavra, se eu não explicar o que o Senhor está pedindo para mim fazer? E lá no versículo 2, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o seu próprio bem, a fim de edificá-lo. Viu? Como que está afirmando a segunda com a primeira que foi feita? Porque agradar o nosso próximo é agradar o próprio Deus. Porque Deus fez esse mundo, gente, com todo esmero, com todo zelo. Colocou um casal no Jardim do Éden para lá crescer e multiplicar antes de surgir o pecado. Então, era uns ensinando aos outros. E hoje o Senhor fala para nós firmemente que nós precisamos aprender a ter a humildade e a simplicidade de levar a palavra dele, que ele deixou para nós na Bíblia, com essa humildade, com essa simplicidade, mas pedindo o Espírito Santo que nos dê a sabedoria na hora de falar o que o Senhor quer que a gente passe para as pessoas, para os nossos irmãos. E no versículo 3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre ele. Pois é, gente, e este versículo nos ensina a sermos como Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, ele não veio ao mundo para agradar a ele próprio. Não veio. Ele veio para nos ensinar, para nos dar a maior lição de moral. Como agradar os nossos irmãos em Cristo. É ter a humildade de ensinar, a paciência, a sabedoria
o discernimento que o Senhor, isso tudo. Como ele sendo o próprio Deus, ele veio nessa terra só para nos servir. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala que Jesus veio para servir ele próprio. Desde que ele começou a vida pública dele, Jesus só fez o bem ao próximo. Só fez o bem. Ele curou aleijados, curou cegos, ressuscitou morto, transformou a água no melhor vinho. Deu os melhores conselhos de humildade. Ele sempre com a sabedoria dele, mas a maior humildade. Essa lição ele deixou para nós. Que nós possamos, nesse dia de hoje, refletir bem sobre essa palavra que o Senhor quer que nós façamos. Seja você no seu trabalho, que já tem experiência, que logo está chegando um novato, que precisa de um socorro, de uma ajuda porque não entendeu. Seja você, né, aquela primeira a acolher ele, atendê-lo, explicar, se gasta 10, 20, 30 vezes, mas ensina. Na escola, o professor, a professora, que tenha paciência de ensinar aquele aluno que tenha dificuldade em aprendizado. Sim, é pedir para Jesus ter misericórdia, me ajuda, Senhor, porque eu preciso do Senhor para poder estar educando os nossos jovens para a vida. É na comunidade onde nós, como igreja, nos reunimos, é ter a humildade, sabe, de ser menor do que aquele que não sabe nada. É nas nossas amizades, é nós saber escutar o outro, o que ele está falando, que muitas vezes nós escuta por escutar e não levamos aquilo para o nosso coração, de como aquela pessoa estava precisando ser ouvida neste momento. É essa humildade que o Senhor vem através do apóstolo Paulo falar para nós. E se neste dia de hoje essa palavra te tocou, que você possa compartilhar com alguém que está precisando. Inscreva-se neste canal, como se diz, passe para aqueles aquilo que você gostou de ouvir hoje, que te ensinou, tá? E nós estamos aqui todos para crescer na fé, nessa caminhada que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos, né? E para receber mais notificações, que você ative o sininho. Todos os dias a gente vai estar postando um vídeo edificador na palavra de Deus para todos. Que esse dia seja para nós, cheio das bênçãos e das graças, de cura, livramento para todos nós. Um dia, uma noite, que assim seja. Amém.